Beleza. Há quanto tempo você não anda numa Brasília? Nossa, Daniel, há muito tempo, cara. Eu não sei nem como mensurar, mas eu acho que mais de 20 anos, tá? Mais de 20 anos que eu não ando na Brasília. Inclusive, adorei a sua. Tá bem conservada. Eu tinha um tio em Campina Grande que tinha uma Brasília e foi a última vez que eu andei. Eu tô tentando me recordar aqui a cor da Brasília, mas, salvo me engano, era uma Brasília amarela também, puxada por bege, alguma coisa assim. Tipo essa aqui. E a hipnose começou com você... Como é que é o nome certo? Hipnólogo? É isso? Na verdade existem 3 tipos hoje, né? 3 habilidades que um hipnólogo pode desenvolver. Ele pode ser hipnólogo, o que é um estudioso da hipnose, né? Ele pode ser um hipnotista, que é um praticante da hipnose, tanto do ponto de vista artístico como no seu dia a dia. Ele pode usar hipnose em diversas áreas de saber hoje. E também ele pode ser um hipnoterapeuta, que é aquele terapeuta que utiliza a hipnose na área clínica, né? E aí você tem a hipnose também em outras áreas, como por exemplo, na odontologia, né? Na medicina, na própria psicologia. Hoje a hipnose está espalhada no mundo inteiro, em diversas áreas. Você pega aquele cara que é um professor cativante, que conta excelentes histórias, que você se emociona quando ele está contando a história. Esse cara certamente é um ótimo hipnólogo, só que ele não sabe. Ele é um bom contador de histórias, né? Aquela pessoa que retém a sua atenção, que você fica com os olhos vidrados quando ele está contando alguma coisa. Político com uma boa retórica. Político com uma boa retórica e por aí vai, né? E são habilidades hipnóticas. O que nós fazemos como hipnotistas e estudiosos da hipnose é induzir esse estado na pessoa de forma voluntária, né? Qual é esse estado? É o estado de transe hipnótico. Nós fazemos com que a pessoa viva esse transe hipnótico, que é um estado de relaxamento profundo e também de consciência alterada, né? Ele sai do estado de vigília que ele encontra-se, ou seja, estado de verificação, de pensamento constante, muito analítico, e a gente permite, e ele se permite, na verdade, porque hipnose é algo que você se permite viver, né? Eu não tenho o poder de hipnotizar uma pessoa que eu não deseja. Ou seja, é possível você bloquear ser hipnotizado. Sim, claro. E é puramente intelectual, puramente mental. Mental o processo, perfeito. Claro que existe alguns artifícios para que eu bloqueie, eu quebre esse bloqueio. Mas no dia a dia, você só vai ser hipnotizado se realmente você quiser. Aquela história do pêndulo e do... Funciona? Claro que funciona. O que na verdade ocorre nesses aspectos é que a hipnose está muito focada no foco, na atenção do sujeito ao processo. Quanto mais atenção ele tiver ao processo, quanto mais engajado em viver isso com você, melhor será o transe para ele. Ou seja, uma pessoa que tem TDAH não é hipnotizado nunca. Ele é mais difícil ser hipnotizado, mas certamente com um processo mais lento de hipnose, essa pessoa se envolve e se permite também ser hipnotizada. Por exemplo, eu dizer que só existem 2 tipos de pessoas que não são hipnotizadas, Janel. Primeiro é aquela pessoa que não quer. E o segundo é que ela tem algum distúrbio mental, quer dizer, alguma doença mental, que realmente fica muito difícil. Mas qualquer outra pessoa pode ser hipnotizada. Aspectos exteriores, exemplo, você falou do político que fala bem, mas tem uma pessoa muito bonita, um cara muito bonito, uma mulher muito bonita, ele pode influenciar, pode usar isso para influenciar alguém no convencimento? Claro, perfeitamente. Ele já tem o que a gente chama de poder pessoal, né? É um cara muito alto e forte, como eu. Conversar com você, não, né? Você não é o melhor exemplo para isso, né? Mas um cara muito alto e forte, ele tem uma influência, ele tem um poder pessoal maior para um cara mais baixo, enfim, etc. Um cara mais velho, você imagina, um cara de 60 anos, com toda a sua elegância, vir falar com você de terno, ele já tem um poder pessoal. Unindo isso a uma habilidade linguística, certamente ele pode provocar um transe hipnótico. Mas a hipnose, a gente sempre pensa no hipnótico como um cara que pode usar isso para o mal. Eu vou te hipnotizar para você me dar a senha, para você fazer uma maldade, ou então para você me permitir fazer uma maldade. É possível? Possível mas é pouco comum.
Porque mesmo você num transe mais profundo, o teu estado de vigília ainda fica funcionando, né? O teu consciente está ali, captando tudo isso. E quando ele percebe que algo que o hipnólogo ou o hipnotista vai fazer é algo contra algum princípio, alguma moral, que de certa forma pode permitir que ele tenha algum risco, tá? Um risco até da sua própria vida, ele automaticamente sai do transe, né? Ele sai desse estado, né? E, por exemplo, compulsões. Uma pessoa que não consegue emagrecer porque ela não consegue parar de comer. Perfeito. Eu consigo usar a auto-hipnose para isso? Claro. Ou não só a auto-hipnose, ser hipnotizado e, enfim, acabar curando essa compulsão. A Adele, a cantora Adele, né, ela recentemente tem passado por um processo terapêutico com hipnose, né, para emagrecimento. Durante o transe hipnótico, eu posso te dar uma sugestão pós-hipnótica, que é uma sugestão que irá continuar de forma permanente no teu ser, na tua vida, tá certo? Na tua mente. Essas sugestões pós-hipnóticas, elas estão associadas a gatilhos comportamentais. Então, por exemplo, eu falo para você durante o transe que sempre, todas as vezes que você tiver fome, você vai ter uma vontade incrível de tomar água. E aí o que acontece? Quando a pessoa está no dia a dia dela, que ela começa a sentir fome, no caso de uma compulsão, ela substitui essa vontade por tomar água. Ela vai lá e toma um copo com água. Mas isso pode ser feito para maldade? Pode também. Eu costumo dizer, isso é uma frase que não é minha, é do Fábio Pointers, ele fala isso com muita propriedade. A hipnose não é perigosa, o que é perigoso é o hipnólogo, né? Então, claro que se você for passar por um processo hipnótico, um transe hipnótico, é importante que você conheça quem é a pessoa, né? Confie, veja o histórico. É possível eu ser hipnotizado sem nem saber? Chega o hipnólogo, sim. E vai lá e me hipnotiza, me dá uma sugestão maluca dessa, e toda vez que eu tenho vontade de comer, me dá vontade de matar alguém. Isso é uma curiosidade bem interessante, as pessoas normalmente me perguntam muito isso. Esses transes muito rápidos, eles também têm um efeito rápido, né? Os transes que têm uma duração maior, elas têm um significado, eles têm um processo mais demorado. E esse processo, para ele ocorrer, é preciso ter uma complacência entre as duas pessoas, né? A colaboração entre as duas pessoas. Precisa aceitar, exatamente. Coloquei lá na fanpage que a gente ia conversar e perguntei se tinha algum voluntário, alguém que toparia entrar no carro com a gente e ser hipnotizado durante o passeio. Perfeito. E a gente vai pegar essas pessoas agora, é o Hugo e o Jonathan. Tudo bem? Ok, vamos lá. No estalo de dedo eles vão aparecer aqui atrás. Tá bom, vamos lá. Beleza? No estalo de dedo? Vamos lá comigo em 3, 2, 1 e... Beleza, tô aqui com o Hugo e com o Jonatas e eles pediram para ser hipnotizados quando a gente colocou lá na fanpage. O que é que você vai fazer com eles? Bem, eu vou induzi-los a um transe, né? Aqui na Brasília, permitindo que eles experimentem alguns fenômenos hipnóticos. E no final eu vou dar uma sugestão positiva, que afinal de contas a hipnose ela tem que sempre ter esse direcionamento para o bem. Esse é o objetivo de nós hipnotistas, fazer a vida das pessoas melhor. Tudo bem para vocês? Podemos tocar? Com você, cara. Então eu vou fazer um exercício primeiro com vocês, exercício bastante simples, tá? Vocês fechem a mão dessa forma, isso, olhando atentamente para o centro da mão, já que a gente está um pouco apertado aqui, isso. Inspirem profundamente, olhando atentamente, soltem o ar, isso. Inspirem profundamente. Fechem os olhos e relaxem ainda mais e mais e mais, isso. Você vai percebendo a cola entre seus dedos, passando entre seus dedos. Você percebe que essa cola vai colando aí de forma mais intensa, né? Essa cola permite também que vocês percebam a conexão entre os dedos de vocês, vai ficando completamente colado. E quanto mais força vocês vão fazendo para descolar, mais colado fica. E é incrível isso. Você vai fazendo força, mais colado fica. Quanto mais força você faz, mais colado fica. Você tenta descolar a mão e não consegue. Quanto mais você tenta descolar, mais colado fica. Afinal de contas, é uma cola super bonda, ela é muito poderosa. E você vai começando a perceber isso dentro de você. A sua imaginação já começa a criar esse cenário da mão completamente colada. E quanto mais força você faz para descolar, mais colado fica. Vai dar uma vontade divertida, né? Você tenta descolar e não consegue. Tentando descolar e não consegue. Tentando descolar e não consegue. Quanto mais força faz para descolar, mais colado fica. Incrível isso, interessante. Pode abrir os olhos, tenta descolar para você ver, não consegue. Faz força para descolar e não consegue. Tenta, faz mais força. É muito incrível. Você faz força olhando atentamente e não consegue. Isso é muito incrível, não é não, Daniel? Eles estão fazendo força, muita força, acreditem. Mostra aí no meio. Muita força e não consegue descolar. Eles já estão vivenciando um transe hipnótico. Eles tentam fazer, olha só a quantidade de força que eles estão fazendo. Estão até respirando, né?
E no trânsito não significa que eles estão... Não, de olhos fechados, muito pelo contrário. Inconscientes, eles sabem o que está acontecendo. Eles sabem o que está acontecendo, só que eles não conseguem descolar. O que ocorre? Nesse momento existe um sistema de crença que está rodando na mente deles, né? Permitindo que eles digam assim, puxa vida, isso é possível, isso é possível. Isso ocorre, o inconsciente está mandando essa orientação de forma repetitiva, né? E agora eles tentam descolar, e quanto mais eles tentam descolar, mais colado fica. Se você quiser, eles ficam aqui até amanhã. Até amanhã, eles não descolam então mais, beleza. E o mais incrível é que essa cola que está agora na mão de vocês, se vocês encostarem ela nos olhos, encosta ela nos olhos, a mão nos olhos para você ver. Cola os olhos também, ó. Colou os olhos fechados, tenta descolar os olhos agora. Tenta tirar dos olhos. Descolar a mão dos olhos. Ele não consegue tirar a mão da cabeça, é isso? Não consegue. Fica completamente colado, a mão com os olhos. Agora vai descolar a mão dos olhos, você pode tirar de novo. Só que quando vocês fecham os olhos, agora a cola passou para os olhos e vocês não conseguem abrir os olhos. Tenta abrir os olhos para você ver. Olha só a coisa incrível. Tenta abrir os olhos e não consegue. E o mais incrível é que agora vocês podem abrir os olhos, né? A mão também descola. Esse é fácil, cara. Fácil. Vocês não estavam conseguindo mesmo? E o mais incrível desse processo que eles estão aí agora, que de mão colada, de olhos colados, que é o máximo que a gente pode fazer aqui, é que todas as sugestões a partir desse processo, desse mesmo princípio, elas começam a se tornar verdadeiras para eles, né? Porque eles estão nesse ciclo. Inspirem profundamente, olhando para mim, dorme, relaxa, dorme. Para a gente terminar a entrevista, só para mostrar como a coisa pode ser manipulável, assim, você pode manipular a mente deles. Você consegue, por exemplo, pedir para eles levantarem o braço, encostar a mão no teto e não conseguir baixar? Claro. E a gente termina a entrevista com todo mundo comemorando. Tá bom, vamos lá. Pode ser? Você. Eu vou realizar uma contagem de 1 até 3. Quando chegar ao número 3, vocês vão encostar a mão no teto. E aquela cola que inicialmente estava na mão de vocês vai passar para o teto. Na verdade, ela já está no teto. 1. Imaginando já colocando a mão no teto, tentando descolar e não conseguindo. 2. Se preparando para abrir os olhos nesse estado profundo de hipnose. 3. Abrindo os olhos. Coloca a mão assim no teto. Nós vamos todos colocar no teto para terminar aqui, ó. Olha só, todo mundo no teto. 1, 2, 3, completamente colado no teto. Aquela cola passa para o teto. E vocês tentam descolar e não conseguem. Tentando descolar e não conseguem. Tentando descolar e não conseguem a mão do teto. Quanto mais força faz, não consegue. Quanto mais força faz, tentando descolar e não consegue. Tentando mais força, faz força. Eles não vão descolar a mão do teto. Interessante que você percebe a força. Olha a musculatura do braço. Isso é uma coisa muito incrível. Porque você não poderia ser um fingimento qualquer, porque a força é muito intensa, né? Quando você faz força, claro que naturalmente que vai descolar, perfeito? Mas quando você está nesse transe hipnótico, nessa forma inconsciente, ele permite isso. Agora, olha só, eu vou dar uma sugestão positiva para esse ato, tá? Para que você entenda mais ou menos qual é o processo que a gente utiliza. Agora, vocês vão, no 3, relaxar o corpo profundamente, somente no 3. Percebendo que muitas vezes durante o dia vocês ficam assim, completamente imóveis. Essa imobilidade permite que você não realize as suas tarefas, que você deixe para depois aquilo que verdadeiramente é importante. E é nesse estado que vocês estão aí agora que vocês se sentem completamente imóveis. No 3, quando você descolar o braço, você vai dar um grito. Um grito, aquele grito de guerreiro que está dentro de você, permitindo que a partir de agora, tudo que você quer resolver na sua vida, que você quer mudar, você consiga, porque afinal de contas, o poder e as ferramentas estão dentro de vocês. 1, se preparando para descolar o braço. 2, com aquele grito de vitória, de que agora consegui. 3, agora! É isso aí. Obrigado, cara. Valeu, galera. Obrigado, gente.